O tema dessa mensagem é: me empreste o seu barco. Me empreste o seu barco. Nós já vamos retomar a leitura do texto e você vai entender melhor essa história, mas o tema que eu quero dar para ela ou o título é: me empreste o seu barco. E nós temos alguns objetivos hoje aqui com essa mensagem. Eu quero deixar esses objetivos claros para que você possa meditar neles ao longo do nosso trajeto hoje. O primeiro objetivo é relembrar que nós somos escolhidos por Jesus. Você e eu, cada um de nós, particularmente, especificamente e especialmente fomos escolhidos por Jesus, e não sou eu quem estou dizendo isso, foi o próprio Jesus quem disse: vocês não me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João capítulo 15, verso 16. O segundo objetivo dessa mensagem é reforçar que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Ele é fiel, ele aperfeiçoará até o fim. Ele continua trabalhando em sua vida e na minha vida. Nós não somos um projeto inacabado. Você não é uma obra pela metade. A sua vida não é uma tentativa de Deus. A tua história não é uma tentativa de Deus. Deus tentou, não deu certo, ficou por isso mesmo. Pelo contrário, Jesus diz que todo homem sábio calcula primeiro quanto ele vai gastar antes de construir uma casa, para que ele não seja chamado de tolo ao tentar construir e não conseguir. Se ele começou algo na tua vida, ele vai terminar. Se ele começou algo na tua história, ele vai completar. A palavra em Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Ele vai terminar essa obra, amém? E o terceiro objetivo é motivar você a fazer algo que nós pouco queremos fazer nos tempos de hoje, a fazer algo que nós pouco fazemos de fato e de todo o coração nessa época tão problemática que vivemos, que é entregar o seu tudo. Eu quero te convencer e te motivar a entregar o teu barco. Eu quero te convencer e te motivar a entregar as tuas redes. Eu quero te convencer a entregar os peixes que você pescou. Eu quero te convencer a deixar tudo e entregar tudo para seguir a Jesus. Lucas 5:11, que nós vamos ler hoje, vai nos mostrar que aquele que começa a obra com Cristo, ele não fica mais apegado ao barco, à rede, aos peixes, ao mar, à praia, às multidões. Quem está com Cristo, deixa tudo para seguir a Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Essa palavra pode animar o teu coração hoje, porque eu creio que Deus tem uma trajetória sendo seguida na tua história, e não é por acaso, é a provisão dele, é o plano dele e o projeto dele. Lucas capítulo 5, verso de número 2, nós lemos que Jesus estava na praia, e ele avista 2 barcos junto à praia, e os pescadores haviam descido desse barco e estavam lavando as suas redes. Eu quero dizer para você que esse ato de descer do barco e lavar as redes significa que os pescadores encerraram o seu dia. É aquela velha máxima já conhecida dessa mensagem. Eles desistiram de continuar tentando, de continuar pescando, de continuar insistindo. Para eles tinha acabado o dia de trabalho ali. Eles haviam tentado a noite toda pescar, lançado rede, e nada haviam pego. E agora, depois de uma madrugada inteira de frustrações, eles estavam decididos a ir para casa. Eles estavam decididos a descansar o resto do dia, talvez ficar contando com a noite seguinte. Eles estavam sem expectativa alguma para aquele dia. E eu quero que você entenda isso. Essa é a condição que muitas vezes nós nos encontramos, lutando para realizar alguma coisa e frustrados por não conseguir, até o ponto em que nós dizemos: não adianta mais. De que vale tanto esforço? De que valeu tanto sacrifício? De que valeu tanto empenho? Eu só tenho uma coisa a fazer: parar. Só tenho uma coisa a fazer: desistir. Mas em nome de Jesus eu quero que você olhe para a história de Pedro, que é esse pescador, que você olhe para essa história que nós estamos lendo em Lucas capítulo 5,
e veja um motivo maior para continuar, um motivo mais importante para seguir em frente. Jesus olha para aqueles pescadores, ele olha para a multidão, e eu quero que você entenda que essa multidão é uma multidão completamente distinta, completamente diferente. Ela não é uma multidão que busca coisas materiais, ela não está lá procurando carros, casas, motos, relógios, roupas de grife, empregos, status, fama. Não, aquela multidão, diz o verso 1, que eles estavam lá apertando Jesus, não pelos milagres, mas pela palavra. Havia sede naquela multidão, mas não era uma sede de água. Havia fome naquela multidão, mas não era a fome de um pão comum. Aquela multidão estava sedenta para sair de um ambiente de crise, porque acredite você ou não, Israel vivia um ambiente de crise política. Eles eram um país dominado por estrangeiros, eram escravos, pagavam impostos para Roma. Não havia uma paz verdadeira em Israel, porque o trono de Israel estava ocupado por invasores. Havia também uma crise religiosa extrema, onde diversas facções, saduceus, fariseus, os sacerdotes e tantos outros, dividiam e disputavam o poder pelo que era certo, religiosamente falando. E o povo já não sabia mais o que era certo e o que era errado. Viviam de aparência, mas o seu coração, como disse Jesus, o seu coração, o seu interior estavam longe de Deus. Como profetizou Isaías, com a boca adoravam, mas os seus corações estavam distantes do Senhor. Aquela multidão estava sedenta de uma palavra que os tirasse daquele ambiente de crise moral, aonde ninguém mais prezava muito pelo certo. O imposto era 5, eu cobrava 10, valia 1, eu dizia que valia 3. As pessoas não estavam mais preocupadas com isso. Havia um sistema maligno operando naquele lugar. E se você acha que hoje você vive num mundo que está em crise, tal qual estava Israel, você acertou em cheio. Porque nós olhamos para tudo e vemos nossa crise política. Parece que não existe um governo correto, parece que não existe uma saída correta, parece que não existe uma religião correta, um sistema de crenças correto, parece que não existe moralidade reinante no país correto. Você vê o certo virando errado, o errado virando certo. Há uma bagunça generalizada, e o clamor de uma pessoa sincera no meio de tudo isso só pode ser: Deus, me livre, Deus, salva-me. Eu preciso de uma palavra que me saque, que me tire de tudo isso. E é nesse momento que as multidões se voltam para Jesus. É nesse instante que as multidões vão para Cristo. É engraçado pensar que no começo da quarentena em São Paulo, em março de 2020, as pesquisas de comentários nas redes sociais mostravam 3 preocupações principais. A primeira era: quero sair de casa. Eu estou falando de março de 2020, início da quarentena. A segunda era: quero beber. Parece que estava faltando uma água generalizada, porque todo mundo queria beber. E a terceira: quero abraçar alguém ou beijar alguém. Essas eram as 3 coisas mais comentadas nas redes sociais no início da quarentena. E conforme os meses foram avançando, conforme a crise foi se agravando, e existe até uma expressão que eu acho tão engraçada quando vejo nas reportagens, embora seja trágico, as pessoas dizerem: olha, eu vi que essa doença mata mesmo, mas nós sabemos que ela mata desde o dia que ela começou. Mas parece que as pessoas não acreditavam, mas agora elas viram a morte em suas portas, e elas acreditam. Mas agora elas viram situações impossíveis de serem resolvidas em suas casas, e agora elas acreditam. E agora qual é o comentário, pastor? Agora, na última análise feita em junho de 2020, os 3 comentários que mais aparecem são: primeiro, vou agradecer a Deus. Segundo, vou ir à igreja. E terceiro, quero encontrar meus familiares. Eu quero que você reflita um pouquinho no quanto paradoxal e quanto amplamente é diferente a primeira resposta da segunda. Porque na primeira resposta as pessoas queriam apenas sair de casa, mas elas não tinham ninguém para encontrar, nada o que fazer. Elas só queriam sair de casa.
Agora, na última resposta, elas querem agradecer a Deus por estarem vivas, por seus parentes estarem vivos, pelo fim da pandemia, seja pelo que for. Elas querem agradecer a Deus, porque elas veem que só Deus pode mantê-las até o final dessa trajetória. No primeiro momento, elas queriam beber, elas queriam celebrar, elas queriam festejar. Agora, elas querem ir à igreja. Agora elas querem conhecer algo diferente daquilo que elas viveram até então. No primeiro momento elas queriam abraçar e beijar, elas queriam viver as sutilidades do dia a dia, elas queriam extravasar. Agora elas não estão preocupadas mais com coisas e pessoas fúteis, elas estão preocupadas em encontrar seus familiares. Elas querem recriar a sua estrutura familiar. E eu me pergunto, o que Deus acha de tudo isso? O que Deus, olhando, acha dessas pessoas? O que Ele acha desse movimento todo? E eu pensei em algumas coisas, algumas respostas. Alguns textos me vieram à mente. O primeiro deles foi esse que eu citei em João 15:16. Vocês não me escolheram. Essa multidão que fala que quer agradecer a Deus, não escolheu a Deus. Esse povo que fala que era igreja não escolheu a Jesus, mas Jesus os escolheu primeiro. Mas Deus já os elegeu, os escolheu para trazê-los até Ele. Jesus também disse em outra passagem que de maneira nenhuma Ele lançará fora aqueles que vierem a Ele. Então, se você estiver vindo até Jesus, de maneira nenhuma Jesus o lançará fora. Essa é uma resposta de Jesus para essa pergunta. Jesus também disse: vem e segue-me. Venha e siga. Venha e ande com Jesus. Mas ao olhar para Lucas 5, eu vejo algo inusitado. Eu penso numa resposta diferente. Uma resposta que diz: me empreste o seu barco. E Pedro responde a essa indagação. Amém? Pedro responde a isso. Ele diz: Senhor, o barco está aí, pode usar. Eu não vou aqui ilustrar o que eles podem ter dito, porque a Bíblia não diz, mas o verso de número 3 diz: entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Toda aquela multidão veio até Jesus, queria ouvir a palavra, queria receber de Jesus um ensinamento, algo que mudasse a sua perspectiva, o seu mundo. E de repente Jesus olha no meio de todo aquele cenário, ele enxerga alguém improvável. Ele enxerga um Pedro, um pescador, um homem simples, que está ali, já desceu do barco, já está lavando as redes. Ele não está na posição de quem quer muito fazer mais alguma coisa. Ele não inspira que quer fazer algo, ir além, não. Tudo indica que Pedro só quer pegar as suas coisas, arrumá-las, guardá-las e ir embora. E Jesus escolhe justamente o mais improvável. E deixa eu te dizer, talvez você se sinta o mais improvável para que Deus faça algo nessa geração. Talvez você pense que a sua vida é a menos útil para Deus. Ache que Deus, quando Ele pensa em fazer alguma coisa neste mundo, Ele olha e eu passo direto. Ele não me vê, mas pelo contrário. Talvez quanto mais improvável seja na sua ótica, na sua visão, Deus escolher você, mais perto está dele olhar para você e dizer: deixa eu subir no teu barco, deixa eu entrar no teu barco, me empreste o seu barco. E Pedro disse: Senhor, sobe. Ele disse: afasta o barco. E afastar o barco é algo necessário. Não basta dizer assim: Jesus, o senhor precisa do barco, está aqui, o que o senhor precisa? Jesus: é o barco. Eu te dou o barco. E eu quero que você entenda que o barco representa a vida de Pedro. Literalmente é a vida de Pedro, é a profissão dele, é a tradição da família dele, é o negócio da família dele, é o que ele sabe fazer desde menino e o que ele vai ensinar ou ensinaria os seus filhos a fazerem. É o negócio que passaria de geração a geração após Pedro. É o barco. Toda a vida está estruturada em torno do barco. E Pedro dá o barco para Jesus. E Pedro afasta o barco da terra. E quando você dá o barco da sua vida para Jesus, não basta dizer: Jesus, está aqui a minha vida, está aqui esse barco, faz o que o Senhor quiser.
você precisa se afastar da terra. E se afastar da terra é se afastar um pouco das multidões, das opiniões alheias, das vontades alheias, das coisas que são ditas ao léu. É pegar um pouco de distância. E nesse sentido, o distanciamento faz bem. Olha como fez bem para esse mundo se afastar um pouco do que tinha lá fora. Eles começaram a parar de pensar nas saídas, nas baladas. Eles começaram a parar de pensar nas bebedeiras. E eles começaram a pensar que existe um Deus a quem se deva agradecer. Se distanciar é necessário. Faz bem quando se distancia para se aproximar de Jesus. O barco de Pedro vira um púlpito, vira um altar. E Jesus começa a pregar. Jesus segue ministrando. E após ele pregar, e como eu me corroo por dentro, como existem comichões, assim como meus ouvidos coçam para querer ouvir o que Jesus pregou naquele dia, mas nenhum dos apóstolos, nenhum dos evangelistas escreveu a mensagem que ele pregou. Mas aquela mensagem que nós não conhecemos, essa mensagem que você não ouviu, que eu não ouvi, que nós não lemos em lugar nenhum, ela foi capaz de mudar algo dentro de Pedro. Porque depois que ele pregou, olha só o que ele diz, verso de número 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus sobe no barco, ensina a multidão, prega, e depois diz para Simão: Simão, agora vamos para o mar alto. Nós não vamos voltar para a praia, nós não vamos descer, nós não vamos para casa, nós não vamos descansar. Agora nós vamos para o mar alto, nós vamos para a parte mais profunda das águas, aonde é mais provável que tenha mais peixes, e aonde se torna às vezes mais difícil de pegá-los, à luz do dia. Pedro olha para Jesus e fala para Jesus: Jesus, com todo respeito, eu sou profissional da pesca. E olha o que ele fala, verso 5: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Em outras traduções: mas sob a tua palavra lançarei a rede. E em outras: sobre a tua palavra lançarei as redes. O que Jesus pregou? Que palavra é essa que o mestre liberou, que fez o coração de um homem que sabe que já tinha feito tudo o que podia e não deu certo, decidir obedecer a voz dele, ir a mar alto e lançar as redes? Eu quero te dizer que essa palavra, talvez você não vá ouvir ela da boca de um pregador, talvez você não vá escutar ela em alguma live de algum pregador famoso, de algum pastor, de algum bispo, de algum apóstolo. Talvez você não encontre ela escrita em alguma parede, em algum livro de autoajuda, em algum comentário bíblico. Porque a palavra que incendeia, ela é produzida pelo Espírito de Deus, e ela não começa a queimar aqui, ela começa a queimar dentro do teu coração, e o Espírito, ele vai movendo dentro de você essa chama, até que você esteja consumido pelo desejo de obedecer à vontade de Deus. Aleluias. Eu oro ao Senhor para que essa chama do Espírito acenda dentro de você, para que você tenha o seu coração inflamado pelo Espírito Santo, a ponto de simplesmente uma única palavra, lance as redes, fazer todo sentido, porque o Espírito já falou com você. Aleluias. Nós buscamos hoje, no nosso tempo, às vezes nós buscamos mediadores que não são mediadores, nós buscamos intérpretes que não são intérpretes, nós queremos gurus, magos, alguém para nos dizer o que fazer, onde fazer, como fazer e quando fazer. Mas a verdade é que tudo que nós precisamos é do Espírito Santo, pois Jesus disse aos apóstolos: o Espírito vos ensinará todas as coisas. Ninguém vai precisar dizer a vocês o que falar, porque Ele vai colocar a palavra na sua boca. Aleluias. E agora Pedro ouve,
aquela ordem. Ele diz: eu vou para o mar, eu vou para o mar alto, eu vou para a parte mais profunda, justamente aonde eu estava antes, tentando vencer e não consegui, justamente onde eu lutei a madrugada toda e não tive sucesso, justamente aonde eu batalhei, trabalhei, planejei, escrevi, sonhei e nada aconteceu. Mas é justamente lá que Jesus quer levar você de novo, porque Ele gosta de lidar com as suas frustrações. Jesus, Ele não esconde os teus problemas debaixo do tapete. O Evangelho não é para fingir que está tudo bem, não é mentalizar que as coisas estão bem, ignorar a realidade e fingir que é feliz. O Evangelho é para confrontar a tua realidade, tratar os seus traumas, os seus problemas, as suas angústias, trazer à luz aquilo que estava oculto e dizer: olha, isso vai ser resolvido pelo poder do nome de Jesus. Isso é o Evangelho, poder de Deus para todo aquele que crê. E é isso que o Evangelho está fazendo em Pedro, e é isso que Jesus está fazendo com Pedro. Jesus está levando Pedro para o lugar da luta, para o lugar da batalha, onde Pedro foi humilhado, onde Pedro perdeu as expectativas, para mostrar para Pedro que aquele problema não é nada diante de Cristo. E às vezes você e eu temos que entender isso, que Jesus quer tratar conosco, e Ele vai lidar sim com as nossas dores, Ele vai lidar sim com os nossos problemas, com as nossas frustrações, Ele vai lidar com tudo que está aqui dentro de você, mas Ele vai te levar para a parte mais profunda, Ele vai te trazer para uma comunhão mais intensa. Ele quer que você entregue mais da sua vida. Foi bom se afastar da praia para não ficar cheio de areia no meio do caminho, mas agora você precisa mergulhar na profundidade do relacionamento que você tem com Cristo, mergulhar na profundidade do relacionamento que você tem através da palavra, e ser verdadeiramente tomado pelo Espírito de Deus, totalmente envolvido pelo Espírito Santo. E aí Ele vai fazer algo impressionante, Ele vai fazer algo tremendo. Não apenas um milagre, não é apenas um milagre. A pesca maravilhosa não é um milagre simplesmente. A pesca maravilhosa é mais do que fazer um milagre, é mais do que romper a impossibilidade e trazer à existência o que não existe. É mais do que quebrar ali a maldição que impedia Pedro de vencer e trazer a vitória para o negócio de Pedro. É muito maior do que isso. O que Pedro está prestes a contemplar não é uma rede cheia de peixes. E é isso que você tem que entender, que os milagres na minha e na tua vida não é para que nós fiquemos abismados com o milagre, não é para que nós contemplemos a porta que abriu, não é para que nós contemplemos a enfermidade que foi sarada, não é para que nós olhemos a casa que foi conquistada, o que aconteceu. Não, o milagre na nossa vida é apenas uma pequena lanterna apontando para o Rei da Glória e dizendo: é de lá que vem a vitória, é de lá que vem a bênção, é de lá que vem tudo. Porque quem olha para o milagre fica preso ao milagre. Olha o que aconteceu com Pedro, verso de número 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique, quase afundavam. Olha só, ele pescou a noite inteira, ele pescou a madrugada toda, mas na verdade ele só sujou as redes, ele só se cansou, ele só se desgastou, porque ele não conseguiu peixe nenhum. Mas agora, debaixo da palavra de Jesus, ele lançou a rede, e imediatamente a rede começou a colher milhares, centenas e centenas de peixes, de tal forma que eles olharam e falaram: essa rede não vai aguentar, ela está se rasgando, e fizeram sinal para os companheiros de outro barco para que viessem ajudá-los a pegar aqueles peixes, porque eram muitos. E quando você pensa que o milagre é pouco, ele se multiplica. Os dois barcos começaram a ficar tão cheios que quase afundavam.
Esse foi o milagre da multiplicação, da pesca maravilhosa. Aquele homem que estava sem nada, nunca pensaria que por emprestar um barquinho para Jesus, ele receberia um barco cheio de peixes, uma pesca que ele nunca tinha feito em sua vida antes. E eu quero que você entenda isso. Talvez você ainda não tenha chegado nesse ponto da trajetória, talvez ainda não. Talvez você esteja no começo da tua caminhada de fé. Talvez você esteja apenas sendo alimentado pela palavra e o Espírito esteja trabalhando na tua vida, mas vai chegar o momento do milagre, e quando essa hora chegar, o milagre vai ser tão grande que você pode correr o risco de ficar enrolado com aquele milagre. E aí é que você tem que aprender a lição que Pedro aprendeu. Não se prenda ao milagre. Não se prenda às bênçãos simplesmente. Não se prenda às coisas boas que Deus está realizando. Se prenda ao Mestre e Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da tua fé. Agarre-se a Ele. Pedro, verso de número 8, diz assim: e vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. O milagre não é para você sair por aí esfregando na cara de um e de outro. O milagre não é para você fazer isso e aquilo. O milagre não é para você ficar mais rico ou mais pobre. O milagre é para que você possa reconhecer que Jesus é o Senhor e se prostrar aos pés de Jesus. Se uma coisa na tua vida não faz você se dobrar diante de Cristo, ela não está produzindo resultados positivos. Se uma bênção na tua vida não faz você dar glórias e graças a Deus, ela não está produzindo resultado para que foi enviada. Porque tudo que vem de Deus é para que você se prostre a Ele e dê glórias ao nome dEle. Ele é Senhor, aleluias. Então toda vez que você receber uma vitória, engrandeça o nome dEle. Toda vez que você receber uma bênção, glorifique o nome dEle. Prostre-se aos pés do Mestre, porque Ele é maior que o milagre, Ele é maior que o problema, Ele é maior que as batalhas, Ele é maior que as bênçãos, Ele é maior do que tudo. Aleluias. Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5, verso 8. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. O milagre tem que causar isso em você. A comunhão com Cristo provoca isso em nós. É como aconteceu com o apóstolo Paulo. Parece que estávamos até um dado momento cegos espiritualmente, mas de repente Deus faz algo que derruba as escamas dos nossos olhos, e nós contemplamos que quem está conosco no barco não é um profeta, não é um pastor, não é um homem qualquer, mas quem está conosco no barco é o Filho unigênito do Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo. Aleluias. E quando você contempla isso, a única reação possível é a reação de Pedro: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. É reconhecer que Ele é Deus, é reconhecer que Ele está no controle, é reconhecer que Ele pode todas as coisas. Reconhecer isso no teu íntimo, sem que ninguém peça, sem que ninguém te obrigue, sem que ninguém faça. Muitas religiões afora, há centenas, milhares de religiões aí fora no mundo, e as pessoas costumam dizer assim: com tantos milhões e milhares de credos e de religiões, como saber que a sua é a certa? E tem tantas respostas excelentes para isso, mas eu quero deixar apenas uma: se você não consegue acreditar nisso espontaneamente, você não está no lugar certo. Como assim espontaneamente? Eu não acredito pela minha mãe, eu não acredito pelo meu pai, eu não acredito pelos milagres, eu não acredito porque me deixa feliz, eu não acredito porque me faz bem, porque me faz sentir uma pessoa melhor, eu não acredito porque fulano é bonzinho, porque o fundador foi bonzinho, eu não acredito porque faz boas ações, eu não acredito porque luta, eu não acredito porque impõe pela força, ou obriga, ou porque me obrigam, como é o caso de algumas religiões mais severas, mais radicais.
Eu acredito porque o meu coração foi inundado por uma fé absoluta no nome de Jesus. É por isso que eu creio. Porque você é crente? Não, eu sou crente em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Por quê? Porque Ele tocou o meu coração com brasas vivas do altar. Aleluias. Se você não consegue crer em Jesus porque Ele é Jesus, você ainda não conheceu de fato Ele. Pedro estava olhando para Jesus, ouvindo Jesus, falando com Jesus, foi pescar debaixo da palavra de Jesus, obedecendo a Jesus, mas ele ainda não tinha visto quem era Jesus. Mas quando ele contempla um milagre, algo cai, a consciência de Pedro se abre, a mente de Pedro se abre, ele cai em si e deslumbra quem é Jesus de fato. O milagre desaparece, o barco desaparece, o mundo some, e Pedro contempla o Filho de Deus. Aleluia. Ele diz: tu és Senhor. E ele contempla quem ele é, e eu sou um pecador. É como Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías, quando ele contempla a glória de Deus, ele contempla o Senhor, e ele diz: ai de mim, que vi os céus abertos, ai de mim, que estou vendo o trono, ai de mim que estou vendo ao Senhor, ai de mim que estou morrendo, que vou perecendo, porque os meus olhos viram ao Senhor, e eu sou um homem impuro, de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios, eu sou um pecador. Quando você reconhece quem é o Senhor, automaticamente você percebe que você não é nada, que você não pode fazer coisa alguma, e a reação natural é dizer: meu Deus, se afasta de mim, eu nunca vou conseguir. Meu Deus, se afasta de mim, porque eu nunca vou atingir isso, eu nunca vou ser merecedor, eu nunca vou ser digno, eu nunca vou fazer jus a esse Deus, eu nunca vou ser merecedor desse amor, eu nunca vou atingir a excelência dessa santidade, eu nunca vou ser digno de receber toda essa maravilhosa graça. Mas é aí que algo maravilhoso, mais maravilhoso ainda acontece. É aí que algo extraordinário acontece. Aleluias. Verso de número 10, Lucas capítulo 5, verso de número 10. Aleluias. A parte B que diz assim: e disse Jesus a Pedro: não temas. Aleluias. Não temas. De agora em diante, aleluias, de agora em diante tu serás pescador de homens. Aleluias. Oh, meu querido, Jesus olha para aquele Pedro que agora está reconhecendo quem ele é. Olha para aquele Pedro que agora enxerga a sua própria pequenez diante do Senhor da vida. Olha para aquele Pedro que por ele realmente, pelas forças de Pedro, ele nunca poderia ser merecedor de coisa alguma. Mas Jesus olha e diz: não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, não tenha medo, você que nos ouve, porque Jesus não está nesse momento preocupado necessariamente com o seu pecado, Ele está preocupado com a sua vida. Ele não está nesse momento necessariamente preocupado com as tuas fraquezas, Ele está preocupado com a tua existência, Ele está preocupado com o teu futuro e com a essência da tua alma. O que significa, pastor? Que antes de olhar todas as fraquezas e fragilidades de Pedro, diante de olhar tudo que você e eu somos de ruim, Deus olhou para o que Ele mesmo, antes de nós nascermos, colocou dentro de nós, e disse: eu posso trabalhar com isso, eu tenho uma obra nessa pessoa, eu tenho uma obra nessa vida. Alguém podia olhar e dizer: Pedro, pescador de homens, Pedro é horrível, Pedro é intratável, Pedro é incorrigível, ele é um homem alvoroçado, nervoso, ignorante, rude. Pedro, um pescador de homens. Mas Jesus estava olhando e via dentro de Pedro o que Ele já tinha proposto para a vida de Pedro. Ele diz: Pedro, não tenha medo, eu sei que você não é digno, eu sei que você não merece, mas eu sou o autor da vida, eu te farei pescador de homens. Naquele momento o mundo de Pedro explode.
Até aquele instante a vida de Pedro era pesca, o barco era a sua vida, pescar era o seu dia a dia, o seu ofício era ser pescador. Mas daquele instante para frente, Jesus está convidando Pedro para mudar radicalmente a história da sua própria vida. Assim como Jesus convida cada um de nós a mudar radicalmente a história da nossa vida. Não é um desafio fácil, não é um convite simples, mas é um convite que quem contemplou, quem olhou nos olhos do Mestre, contemplou de verdade a Jesus, é capaz de aceitar, é capaz de seguir. E eu digo para você, talvez nós vejamos o cumprimento daquela palavra: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque poucos conseguem contemplar isso e dizer: Senhor, eu aceito, eu quero mudar a minha história. Mas para aqueles que aceitam, algo ainda mais poderoso enche os seus corações. A esperança e a fé incendeiam as suas vidas. Eles começam a olhar para tudo que estava ao seu redor, e o mundo de Pedro começa a se modificar, assim como o meu e o seu mundo tem que se modificar para a gente cumprir o propósito de Deus. O barco não é mais tão importante, e por 3 anos pelo menos Pedro não vai mais subir naquele barco para pescar. Pedro olha para o barco com a maior pesca da história da vida de Pedro. O barco está completamente cheio, e ele diz: eu não quero mais esse barco. Mas Pedro, as redes, eu não quero mais essas redes. Mas Pedro, e essa multidão de peixes, nós vamos ficar ricos. Eu não quero mais esses peixes. Será que você está pronto para fazer isso? Será que você está pronto para dizer: Senhor, eu estou vendo esse milagre, mas ele não é o mais importante na minha vida. Senhor, eu estou vendo essa porta de emprego que o Senhor me preparou, que o Senhor fez, me colocou, me engrandeceu ali, mas não é o principal na minha vida. Senhor, eu estou vendo esse milagre de cura, mas isso não é tudo. Senhor, eu estou vendo a realização de uma maravilha na minha frente, mas isso não é tudo para mim. Tudo para mim é Jesus. Pedro não quer mais navegar naquele mar. Agora Pedro sente um ímpeto para navegar nas águas do Espírito. Pedro não quer mais velejar nas águas de um lago qualquer. Pedro quer velejar agora na profundeza das águas do Espírito Santo de Deus. Ele quer agora sentir as ondas do Espírito Santo, o vento do Espírito Santo. Ele quer ser envolvido por Deus. Aleluias. E o verso de número 11 diz, e essa tem que ser a minha, a tua reação: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluias. Você pode ouvir muitas mensagens bonitas, muitas pregações maravilhosas, poderosas, mas se elas não estão fazendo você pensar em deixar tudo e seguir a Jesus, elas não estão fazendo nada. Pastor, como assim? Não adianta você só ficar feliz, não adianta você se sentir melhor depois de uma mensagem, você saltar e pular, se dentro de você não tiver uma luz acendendo, dizendo: eu preciso deixar tudo. Talvez você não consiga, talvez você seja fraquinho como eu e não consiga deixar tudo, fraquinho como o irmão A ou B, mas tem que ter esse fogo queimando e dizendo: deixe tudo por Jesus, deixe tudo por Jesus, deixe tudo por Jesus. Aleluias. Você tem que chegar na mesma conclusão que Pedro chegou. Cara, com Jesus, estando com Ele, nunca mais eu vou precisar pescar. Estando com Ele, eu não preciso pescar mais, não esse peixe. Estando com Ele, eu posso fazer coisas extraordinárias. Estando com Ele, eu posso fazer o impossível, porque Ele é o Senhor que ordena tudo em todo lugar. Deixe tudo e siga Jesus. Se você sentir Jesus te pedindo um barco emprestado, não tenha medo de deixar Ele subir no barco. Se você perceber que Jesus quer, talvez você diga assim: pastor, mas é que Pedro tinha um barco.
eu não tenho um barco. Talvez você se veja nessa situação, e eu já estou encerrando essa mensagem para te dizer isso, que talvez você seja capaz de olhar para tudo que eu disse aqui e falar: mas Pedro tinha alguma coisa, né? Pastor, Pedro tinha um barco, eu não tenho um barco, tudo que eu tenho é um balde, e mal dá para mim tirar água desse poço. Mas talvez ele pare do lado do poço, olhe no fundo dos teus olhos e diga: dá-me de beber. Do mesmo jeito que em João capítulo 4, ele olhou para a mulher samaritana à beira do poço e disse: dá-me de beber. E depois daquele dia, a história daquela mulher nunca mais foi a mesma, porque ela também teve a sua vida mudada. Eu poderia pregar a história dela todinha aqui, mas levaria mais meia hora, mais 30 minutos, 40, 50. Mas você conhece essa história, amém? Jesus pede a ela que lhe dê de beber, e aquele pedido, aquela mulher só tinha um balde. E daquele diálogo, ela deixou de ser alguém que buscava por uma água que perece. Ela deixou de ser alguém que buscava por água, e ela passou a ser alguém que estava levando água a todos os lugares. E diz a palavra em João capítulo 4, que aquela mulher anunciou a Jesus em toda a sua vila, e todas as pessoas daquele vilarejo se ajuntaram para conhecer quem era Jesus. E no final, para encurtar a história, as pessoas olhavam para ela e diziam: olha, mulher, eu creio não mais pelo que você disse, mas pelo que eu estou ouvindo, mas pelo que eu estou vendo. Já cremos, não é mais de ouvir o seu testemunho, não é de ouvir a tua história, mas é de viver isso agora. Só tinha um balde, parecia que não era nada. Mas aí você pode dizer assim: pastor, mas ela tinha um balde. Ela tinha um balde, mas eu nem para isso presto. Meu Deus, e quantas pessoas estão nesse momento, nesse ponto da vida, que acham que não prestam para absolutamente nada, e se forem colocadas no olhar social, elas realmente talvez não sirvam para nada, para esta sociedade, para este mundo mais. Elas estão acorrentadas em vícios, elas estão acorrentadas em enfermidades que as isolam do mundo, elas estão acorrentadas em práticas totalmente horrendas e abomináveis. Elas estão acorrentadas em traumas psicológicos, em abusos passados, em tantas coisas, e elas não se sentem mais capazes de fazer coisa alguma, e elas podem olhar e dizer: eu não tenho um barco, eu não tenho um balde, eu não tenho nada. Mas um dia, sempre tem um dia Jesus chegou numa terra chamada Gadara, e nessa terra tinha uma pessoa que sintetiza, reúne nela todos os problemas que você puder imaginar. Ela era possuída por uma legião de demônios. Ela vivia nua, correndo pela cidade, correndo por meio de sepulcros, se escondia em covas, em cavernas. Ela vivia como um animal, atacando outras pessoas. Às vezes tentava se matar se jogando no fogo, às vezes tentava se matar se jogando na água. Ela era acorrentada com grilhões para que ela não ferisse a si mesma e a outras pessoas, mas no acesso de loucura ela quebrava os grilhões, nada podia conter. E aquela era uma pessoa que não tinha realmente, me parece que ela não tinha nada. Tudo que havia na vida dela eram correntes e grilhões. Mas Jesus pisa na terra de Gadara, e quando Jesus pisa na terra de Gadara, você pode pensar que foi por acaso, você pode achar que foi uma coincidência, mas eu creio que Jesus fez exatamente o caminho por onde ele ia se encontrar com aquela pessoa, e tudo que aquela pessoa tinha, tudo que aquele homem tinha, eram os grilhões do inferno que prendiam a vida dele. Tudo que ele tinha eram grilhões. Mas Jesus também tem interesse em grilhões. Pastor, Jesus tem interesse em correntes? Tem. Jesus tem interesse nas cadeias que prendiam ele. Jesus olha para aquelas cadeias e diz: qual é o teu nome? E aqueles demônios respondem: nosso nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus diz: sai dele. Sai dele.
saiam dele. E aquela legião, todos aqueles traumas, todas aquelas dores, todas aquelas coisas animalescas, todo aquele mal que habitava na vida dele, todos os problemas, eles são obrigados a saírem da vida dele, eles são lançados ao abismo novamente. Oh, os grilhões caem. Talabacanta lamanai, aleluia. Se só houverem grilhões em suas mãos, Deus está interessado em tirar eles das suas mãos. Se só houverem correntes nos seus pés, Deus está interessado em quebrar as correntes dos seus pés, porque Ele quer usar a tua vida, e não existe demônio nem situação nenhuma que vai impedir Jesus de operar. Aleluias. Nada vai impedir Deus de trabalhar na tua história. Mesmo que você ache que tudo que existe na tua vida são grilhões, assim como Ele libertou aquele homem de Gadara, Ele vai te libertar. E aquele homem, imediatamente liberto, vestido, recomposto, se assentou com Jesus, e os dois conversaram, imagino Jesus falando coisas tão maravilhosas para ele. E quando a multidão chega, a multidão olha e se espanta e diz: esse é o endemoniado, esse é o que não servia para nada, esse é o que tentava se matar, esse é o que sofreu isso, aquilo, aquilo outro, esse é aquele que não tinha esperança. Como ele está agora em pleno juízo e conversando como homens são. Aleluias. Talvez seja essa a reação do mundo quando olhar para você. E aquele homem teve a única reação que uma pessoa transformada pode ter. Jesus foi indo de volta para o barco, voltando para Israel, e Jesus foi indo, e ele foi indo junto. E Jesus entrou no barco e ele falou: Jesus, eu quero ir junto. Jesus disse: filho, não, a sua missão é aqui. Volta para a tua casa, para a tua parentela, vai para o meio do teu povo e conta tudo que eu fiz na tua vida. Aleluias. E aquele homem mudou o seu mundo radicalmente, e agora ele tinha um testemunho poderoso para anunciar por toda a terra de Gadara. Oh, meu querido, deixe tudo e siga Jesus. Amém? Empreste o teu barco, o teu balde, as tuas correntes, o que for que você tenha é suficiente para Jesus operar na tua vida coisas maravilhosas. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, que Deus te abençoe. Aleluias. Eu quero orar por você.